Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Não é da sua conta, mas eu quero saber. Aqui, em apenas 30 minutos, a gente vai falar sobre coisas profissionais, coisas que a gente não pergunta, não tem nada pronto, não tem nada ensaiado, e sim aquela conversa de bate-papo raso. Porque aqui no podcast não é sobre o que aparece nas redes sociais, é o que não te pergunta e o que você não mostra nas redes sociais. Tá? Então, nossa convidada de hoje é uma convidada muito especial, Mônica Vieira. Ela é fundadora e CEO da Inspira Comunicação, especialista em posicionamento estratégico e pessoal e personal brand, não é isso? Isso. Com 27 anos de experiência e mais de 500 projetos entregues. Mônica também é criadora do projeto, do método INK, que a gente vai falar sobre isso, é uma metodologia própria dela, voltada para a construção de autoridade, de reputação e de influências para líderes, executivos e empresários. É coautora, que chique, de um best-seller Encontre Sua Marca, é referência em comunicação estratégica, atuando na formação de marcas pessoais e institucionais de alto valor. E hoje eu quero saber, Mônica, qual foi a hora da sua virada? Então, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E eu queria que você se identificasse para as pessoas quem é a Mônica, mas quem é a Mônica, de onde você veio, Mônica? Meu Deus do céu, é quase uma sessão de psicanálise. Quase isso. É só 30 minutos, mas enfim. Dulce, muito obrigada pelo convite. Me sinto honrada. O estúdio está maravilhoso, adorei o nome, enfim, mas é da sua conta sim. A gente está aqui conosco. Bem, você resumiu um pouco, né, da minha carreira. São mais de 20 anos aí de estrada, só com a Inspira Comunicação, a gente está fazendo esse ano 9 anos. Eu digo que assim, eu pivotei a minha carreira quando eu entendi que não só o jornalismo iria me entregar algo que de fato eu pudesse ajudar então meus você clientes. Era jornalista? Eu sou jornalista, né? Minha formação é jornalismo. Fui estudar marketing, fui estudar gestão empresarial, e quando eu fui estudar gestão empresarial, eu percebi que eu poderia ir além no sentido de contribuir ainda mais com o mercado, né? Daí criei, né, a Inspira, e o nome não é por acaso, né? Eu digo que hoje a gente trabalha realmente com marcas inspiradoras, marcas que de fato queiram se lançar no mercado, profissionais, empresários que já têm suas equipes de marketing, mas entende que está na hora de dar um passo a mais, quer lançar um livro, quer deixar o seu legado, quer fazer suas palestras, quer gravar vídeos, quer fazer podcasts, enfim, compartilhar conteúdo de valor. Então, eu digo que quando eu percebi, claro que eu acredito que assim, boa parte das pessoas pivotaram sua carreira na época da pandemia, e eu não fui, né, não fugi dessa estatística. Certo. Quando eu me vi, porque eu sempre trabalhei muito por trás das câmeras, sempre... Dos bastidores, né? Sempre eu era de bastidores. Mas quando eu me vi numa situação em que eu tinha que manter a minha empresa viva, naquela época da pandemia, eu disse, opa, eu vou ter que me exibir, agora eu vou ter que utilizar as minhas técnicas, as técnicas que eu desenvolvo nos meus clientes, em mim mesma. E hoje, né, eu digo que assim, eu sou muito feliz com isso, porque não é porque é jornalista que sabe gravar vídeo, não, né, eu tive que utilizar técnicas, então hoje eu faço vídeos, eu cuido bem das minhas redes sociais, faço assessoria de imprensa do meu próprio nome, da minha própria marca, monto minhas estratégias de network, minhas estratégias de posicionamento de mercado, e tanto é que a gente aí vem conquistando, né, espaços incríveis, lideranças em redes de negócios, sendo convidadas para participar de livros, como você bem citou. Inclusive, esse ano eu vou estar lançando essa nova edição desse livro no Japão, né, em Tóquio, para brasileiros, lá na embaixada. Que massa, não, que chique! Não é legal? Eu tô super empolgada agora em setembro, então na embaixada brasileira, então, enfim, são resultados, né? Sou convidada para dar entrevistas, para dar palestras, e isso acaba deixando, sem dúvida, a minha marca sempre viva para eu poder aí atrair e fidelizar meus clientes. Antes da gente ir para o próximo bloco, eu queria também que você explicasse, de fato, o que é esse método INK? Para que é que ele serve? Como é que ele funciona? Eu digo que, na verdade, assim,
Eu sou cercada sempre por mentores, né? Eu sou empresa, assim, eu não tenho sócios, mas eu gosto sempre de ser cercada de mentores. E eu passando por uma mentoria, né, também de marca, né? No caso do CNPJ, um abraço aí para o Diego Mourão, a gente conversando, e ele disse, Mônica, mas o que você faz é um método, né? Então vamos envelopá-lo. E daí a gente resolveu envelopar esse método, que é justamente o quê? Ajudar empresárias a como se posicionar melhor no mercado, por meio da influência, tá? Eu digo que todos nós somos autoridades naquilo que fazemos, mas ser referência é algo que a gente precisa influenciar pessoas por meio do network, por meio da construção de um storytelling, de uma história, de uma narrativa. Eu falo sempre nas minhas palestras, nas minhas mentorias, que a gente não pode permitir que outras pessoas contem a nossa história no sentido de a revelia. Uhum. Na verdade, a gente tem que realmente tomar as rédeas da nossa narrativa, da nossa história, e ajudar e educar as pessoas a contarem a história da maneira correta. E a questão do que, né, chave, conexão. Eu digo que quando você se posiciona, quando você conhece bem a sua narrativa, quando você conta bem a sua história, e quando você se empodera dela, porque o grande desafio hoje são os próprios empresários acreditarem neles mesmos, né? No sentido de poder contar suas histórias. Eu digo que verbalizar, porque às vezes você até sabe, mas quando você vai escrever e falar e você tem que colocar aquilo ali, é difícil pra caramba. Aconteceu isso comigo. É muito difícil, né? Aconteceu. Então, assim, e acontece isso geralmente. Pessoas que chegam pra mim e dizem, Mônica, poxa, eu tenho um currículo tão bom, eu tenho uma história tão boa, mas por que meu concorrente está lotando a agenda e eu não? E aí eu digo, olha, não é porque ele é oportunista, ele não está fazendo errado, ao contrário, ele está investindo em comunicação, ele está investindo em marketing, ele está buscando se posicionar. E é a mesma coisa que você tem que fazer. Como você já tem um conteúdo muito bom, já tem uma história muito boa, sem dúvida você vai acelerar muito mais o teu resultado. E que bom, eu fico muito feliz das pessoas acreditarem nisso, e ao longo dessa jornada a gente aí atender vários segmentos. Eu digo que assim, eu optei por não me especializar em um único segmento, e sim em vários, e ajudar pessoas a contarem melhor a sua história. Então hoje a gente tem médicos, temos psicólogos, temos contadores, temos advogados, temos especialistas em TI, né, em tecnologia. Eu digo que assim, TI é uma das áreas mais desafiadoras para trabalhar a marca pessoal, porque geralmente o profissional de TI, o empresário de TI, ele é mais fechado, é mais low profile, não gosta de aparecer, mas enfim, a gente vai aí aos poucos desenvolvendo. Então, setor de gastronomia também, eu digo que, por exemplo, a gente atende a Fortaleza Restaurant Week, que é uma grife de Nova York, né, que acontece em vários locais do país, e eu tenho parceria de 10 anos com o Fernando Reis, e o Fernando, que é de São Paulo, antes ele não aparecia também, né? E hoje ele faz questão de vir ao festival, de estar no centro dos jornalistas, estar no centro dos influenciadores digitais para contar a sua história. E aí também até o pessoal brinca, mas eu também atendo o setor funerário, né? Até estávamos falando nos bastidores, que é a Rede Memorial Fortaleza, que também investe muito em comunicação, e esse ano está despontando também, criando conteúdos por meio do podcast. E tudo isso, Dulce, como você bem trabalha o financeiro, nada mais é do que o objetivo, a estratégia, né? Você se posicionando da maneira correta, você contando melhor, fazendo essa narrativa melhor da sua história por meio do digital, por meio da imprensa, por meio do network, com propósito, eventos, enfim, palestras, você acaba atraindo e ampliando aí a sua renda, né? E te ajudando aí um pouco no seu trabalho aí de consultoria financeira. Mônica, você pontuou algumas coisas que, para quem está assistindo aqui esse podcast hoje, eu não sei onde você está, se você está na esteira, se você está correndo, mas é muito importante você entender de que existem formas de você se posicionar de uma forma melhor. E às vezes você tem um baita conteúdo, você tem um baita currículo e você não está posicionado profissionalmente ou financeiramente onde você gostaria e acharia que deve estar. Então pode ser que a sua comunicação não esteja tão adequada. Então nada melhor, eu sempre falo, Mônica, que eu digo o seguinte, nada melhor, e a gente não sabe fazer essas coisas, nada melhor do que a gente comprar a inteligência de outras pessoas e aplicar elas na nossa vida. Então a Mônica, ela está vindo justamente para pegar alguns profissionais que gostariam de se posicionar de uma forma melhor, gostaria de alavancar a sua profissão e o que você faz, a sua empresa ou a sua profissão. Hoje a gente está vendo aí grandes empresários que antigamente não precisavam falar,
E hoje eles têm que estar à frente, aquele cara lá que vive no Luciano Huck, que é a roupinha amarela, como é o nome, da farmacêutica lá. Ai. E ele é o tempo todo se posicionando, e ele tá lá, ele que bota a cara a tapa para realmente vender, então é justamente sobre isso. Tem o Ricardo, né, da Ricardo Elétrico, que está fazendo Ricardo da mentorias, Ricardo e muitos exatamente. aqui no mercado local. A gente tem, por exemplo, o Luiz, que foi meu cliente da Mundo Pet, né, que ele pivotou a carreira dele e hoje ele dá palestras, né, enfim, dá mentorias sobre gestão. Então, como você bem colocou, eu digo que, assim, aparecer não é algo fútil, não é vaidade, Não. é questão de sobrevivência mercadológica. Exatamente. Então, se você não aparece também bem, é o grande problema, às vezes, da comunicação, no sentido das pessoas acharem o seguinte, exemplo, podcast. Todo mundo acha, eu tenho que correr para fazer podcast. E aí eu digo, depende. Qual é a tua estratégia? Você não pode fazer mais um podcast, você tem que fazer o podcast. Exatamente. Eu quero fazer vídeos. Intencionalidade daquilo ali. Intencionalidade sempre, eu quero fazer vídeos, porque todo mundo tá fazendo vídeo. Eu quero dançar, eu quero, né, até o nosso querido aí, João Inácio Júnior, colega de profissão, né, todo mundo dançando a dancinha do Inácio Júnior, né, será que ele é e tal? E eu digo assim, eu vejo uns vídeos que eu digo, meu Deus do céu, pra que é que ele precisou se expor desse jeito? Então, assim, esses efeitos manadas, essa questão de ficar fazendo tudo igual aos outros, a gente tem que ter muito cuidado. Por outro lado, não adianta. Se quer ter essa sobrevivência mercadológica, é aquele ditado, quem não é visto não é lembrado, sabe? Então, da mesma forma, hoje, mais do que nunca, o boca a boca, né? Mais do que nunca isso acontece. O marketing é cíclico, né? Sempre a gente volta para o começo. Isso. Então, assim, eu fecho negócios por quê? Porque alguém me referencia. E hoje o potencial é muito maior porque eu não preciso a pessoa me referenciar presencialmente. Ela pode me referenciar digitalmente, ela vê um conteúdo de valor, ela diz, poxa, que bacana, eu quero estar próximo daquele profissional. Então, assim, ao invés de ser algo ruim, a gente busca trabalhar nos empresários isso, olha, se comunicar, fazer vídeo, apresentar um podcast, dar uma entrevista para um podcast, não é questão de, é natural. Eu sei que não é, mas é uma habilidade. E é uma habilidade que você pode fazer. E eu te digo uma coisa, você sabe muito bem que você produz muito conteúdo de valor. Quando a gente começa a gravar o primeiro vídeo, aí grava 1, grava 2, grava 3, pronto, já sai no automático, porque é hábito. E esse bom hábito para o empresário é fundamental. Ele tem que ser o garoto propaganda, ele tem que ser o influenciador da sua marca, senão ele acaba passando. Estamos falando aqui com uma empreendedora. E muitas pessoas que estão aqui escutando ou assistindo esse podcast, eles também são profissionais liberais. Estamos falando dos setores dos empresários, dos autônomos, dos médicos, dos profissionais da área de saúde. E a gente sabe que na vida profissional da gente não é sempre crescente. Existem os altos e baixos, né? Então aquele momento em que você tá para baixo e que você pensa, caraca, será que eu estou no meu propósito? E nesse bloco eu queria falar com você, Mônica, qual foi o que é que você já pensou em desistir? Qual foi o erro que você fez que naquele exato momento você achava que era erro, mas que foi um grande aprendizado para você? Me fala alguma coisa que te marcou na tua vida assim como um marco. Pronto. Desistir da minha carreira, do que eu faço, eu confesso que não, né? Eu sempre gostei muito de comunicação, mas tem dias, né, que eu digo, gente, mas será que eu estou fazendo da maneira certa? Né? Será que eu não poderia estar fazendo de outra maneira? Será que eu não poderia ter feito igual àquele outro concorrente? E aí, claro que bate, né, uma tristeza, bate uma interrogação, mas é impressionante. E aí eu acredito muito também na força divina, né? Quando eu tô nesses momentos de baixa, né? Porque assim, vida de empresária é um coraçãozinho, né? Tuco, né? O dia da gente é bipolar. A gente acorda sorrindo, quando dá 11 horas da manhã tá triste, depois 15 horas tá feliz. É o dia todo assim, exercitando a nossa... Receber um sim ótimo, receber um não baixa. E eu digo que assim, é impressionante quando eu tô nesses momentos de baixa, e tem, sim, dias de luta, dias de glória,
eu recebo uma mensagem de alguém, Mônica, lembrei de você para te indicar aqui para um trabalho, faz um comentário, poxa, você é muito boa. Então, isso acaba energizando. Então, assim, desistir não. A única coisa que eu busco fazer para não cair na rotina é o quê? É criar projetos novos, né? Se incrementar. reinventar, né? Perfeito, é isso, me reinventar, né? Ter uma equipe também que a gente possa também se reinventar. Eu aposto muito, né, na juventude, né, na turma de 20 e poucos anos, né, a Julinha mesmo que está aí nos bastidores, né? Então, assim, são pessoas que estão trazendo sempre essa energia para a gente e mostrando que, assim, o mercado vai virando e se reinventar é tudo. Eu adoro digital, adoro tecnologia, então é isso que me move. Eu trabalhei durante 12 anos numa multinacional, né? E eu digo que foi minha grande escola. Porque eu sempre fui empreendedora, nunca tive carteira assinada na minha vida. Então, nessa empresa, eu digo que é onde eu queria o couro grosso. E era uma empresa de vendas, foi onde eu aprendi a vender também, foi onde eu identifiquei de que vendas não é um bicho de 7 cabeças, vendas faz parte da nossa vida, venda não é insistir, venda realmente é formar, é indicar alguma coisa que você acredita. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente não entende que a gente tem que fazer esse posicionamento, de que a gente tem que realmente estar muito bem conectado com aquilo que você quer, as coisas vão ficando difíceis de ser levada. Então, eu digo que quando a gente pega a experiência de outras pessoas e a gente começa a não se reinventar, mas o tempo inteiro não ficar na mesmice, isso é muito importante, porque eu digo que a empresa que tem que substituir o serviço que tem que substituir seu próprio serviço é o seu, né? Então, por quê? Por que tem tantos restaurantes que abrem, bares que abrem e dá aquele boom e depois cai? Por que tem uma empresa de odontologia, uma médica que vai dar aquele boom e cai? Porque não está se reinventando. E aí é o tempo inteiro que você tem que estar, cara, eu vou pegar um pouquinho disso aqui, vou pegar um pouquinho disso aqui e vou criar, que a gente fala de benchmark, né? Então eu junto aquilo ali e vou melhorar para mim, vou melhorar para o meu negócio. E aí é muito importante, Mônica, a gente entender de que quando a gente tem isso muito bem definido, muito bem claro, que aí cabe que é o que você faz, você deve fazer um diagnóstico da pessoa, fazer ela se entender, né? Isso. Você começou aqui o nosso podcast falando que é quase uma terapia, mas eu acho que quem contrata o seu serviço também é quase uma terapia. Você passa um tempo amadurecendo aquilo ali, não é isso? Como é que você faz? Qual é o processo? Perfeito, é isso mesmo, né? Eu sou muito ligada à gestão empresarial, né? Assim, eu digo que eu sou uma jornalista um pouco fora da curva. Eu adoro Excel, adoro planilhas e adoro também métodos de gestão empresarial. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu faço é justamente um diagnóstico dessa pessoa. Depois disso, eu monto com ela um Canva, né, um Canva da marca pessoal dela, para justamente o quê? Identificar os pontos fortes, fracos, as estratégias, o que fazer, quais são os públicos, qual é a mensagem que ela quer passar, enfim, tudo visualmente falando. E logo em seguida, eu também vou utilizar aí da gestão empresarial, né, um plano de ação, o famoso 5W2H, então eu adoro essas metodologias que mostram para a pessoa que ela pode também, assim como ela faz na sua empresa, trabalhar a sua marca pessoal. Então, eu defino indicadores com ela, exemplo, eu quero me posicionar muito rápido no mercado, então você vai ter que conceder uma entrevista por semana, você vai ter que fazer um ou dois podcasts por mês, você tem que pensar ao final do ano em lançar um livro, então eu monto com ela esse posicionamento. Até a forma como ela se apresenta no mercado, dependendo do caso, a gente também dá uma pivotada, a gente também ressignifica isso. A ideia aqui, claro, nunca é tirar a autenticidade, tirar a história da pessoa, mas é justamente envelopar. Dependendo do caso também, recorro, né, aos nossos times de parceiros, uma consultora de imagem, um fonoaudiólogo, né, enfim, né, pessoas que possam ajudá-lo a se reconstruir. O que está pendente, que você identifica como uma âncora, você coloca, você posiciona ali e destrava aquilo ali para que ela possa fluir, não é isso? Isso, exatamente. E aí também fui estudar programação neurolinguística, né? Eu gosto de estudar também outras áreas, é um processo de reinvenção também. Então, e aí eu faço um pouco de coaching, né? Um pouco de catarse, para que ela possa se acreditar. E aí, como eu digo, uma vez ela concedendo uma entrevista, eu já peguei casos de empresários que nunca
deram entrevista, nunca gravaram podcast. E quando eles começam a gravar, eles começam a gostar disso, né? A gostar desse ambiente. Porque, assim, é energia, é reinvenção, não tem como, né? Perfeito. Vou anotar aqui uma coisa que eu me lembrei que vai dar muito certo a gente fazer, tá? Mônica, Oi. é a hora da virada. É o Opa. nosso principal bloco agora. Não é de minha conta, você pode pensar, não é da sua conta, mas eu gostaria de saber. Qual foi o momento da sua hora da virada, onde a Mônica deixou de ser apenas uma pessoa normal, tentando, fazendo acontecer, e a Mônica em si, tanto profissional, pode ser através da sua profissão, pode ser sua saúde, pode ser familiar. Qual foi a hora da virada que você disse que agora aconteceu? Eu digo que o momento que você decidiu e você viu que depois daquilo ali, deu uma virada de chave. Parece clichê, mas é verdade, quando eu aprendi a dizer não. Foi justamente no ano X, né? Foi 2015. Pronto, em 2015, quando eu disse não para o meu CLT, quando eu disse não para algumas questões minhas pessoais, e quando eu disse não para mim mesma em relação a algumas coisas que eu me permitia fazer. Olha, eu confesso que eu fui espancada pelo universo. Foi, né? Mas conta aí um pouquinho, desmistifica, né? A gente ainda tem mais 9 minutos aí. Ótimo. Gastei uns 3 minutos dizendo sobre essa transição do CLT, porque tem muita gente aqui nesse exato momento escutando que tá nesse conflito interno. E assim, primeiro eu me preparei. Quando eu me percebi cuidando de outra empresa, né, gerindo, eu era gestora da empresa mesmo, financeiro, comercial, atendimento, e eu disse, gente, mas peraí ainda, eu posso ter a minha própria empresa, né, inclusive eu demorei para ter a minha própria empresa, e eu resolvi sair, né, e quando eu resolvi sair, eu te falo, Dulce, agora você está me lembrando coisas bem, bem pesadas, mas que me ressignificaram. Eu entrei logo de cara num curso de programação neurolinguística, para eu poder melhorar, e eu passei literalmente uma semana sem dormir. Uma semana sem dormir, pensando assim, meu Deus do céu, como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou sobreviver? Né? Porque assim, eu vim de uma criação que meus pais não me cobravam a independência, mas ao mesmo tempo me davam muita liberdade para eu poder escolher os meus caminhos. Então, assim, eu sempre fui muito provedora de mim, né, de tudo, desde os 17 anos. E eu passei realmente, literalmente, uma semana, e eu sou a pessoa que dorme bonitinho, deitou, dormiu a noite toda. E foi muito bom depois disso, foi muito bom porque eu criei uma força, clientes meus me procuraram, eu optei por não querê-los, porque era da outra agência que eu trabalhava, gente me fazendo oferta, não, você vai ficar comigo, e eu disse não. Isso foi muito bom também, né, para exercitar a questão da ética e a questão de se respeitar. Então foi um ano assim muito revolucionário, tanto é que depois disso eu criei uma empresa com outra sociedade, vivi 6 anos nessa sociedade muito bacana, e também eu disse, tá na hora de eu dizer não de novo. E daí eu criei a Inspira Comunicação, com esse propósito de justamente acompanhar a pessoa, o empresário, segurar na mão dele e dizer, vamos, você nunca teve uma assessoria de comunicação? Pois então eu vou ser. Você nunca teve um trabalho profissional de marketing? Pois agora vou ser esse seu trabalho de marketing. Você tem já uma maturidade profissional, mas você está voltando degraus porque você quer deixar o seu legado e muitas vezes não sabe se reinventar, né? Eu digo que, assim, tem empresários que às vezes a gente marca um café para conversar. É verdade. Para conversar, para trocar ideias, para falar sobre comunicação, falar sobre posicionamento, e daí a gente tem as ideias. E eu gosto muito disso, eu gosto muito desses insights, do fazer e acontecer, né? Desse envelopamento das ações. Mônica, a gente está falando aí do ano de 2015, que foi a grande virada da sua chave. Você se recordou aí, e muita gente passa por isso, por problemas. Quando a gente está inserido no problema, parece que ele é longo, né? Ele nunca vai passar. Nem me fala. Você tá lá, meu Deus, eu tô ralando, meu Deus, as coisas não estão acontecendo, meu Deus, o que é que tá fazendo? E aquilo ali parece longo. Mas todo sucesso é construído em silêncio.
todo sucesso é construído em silêncio. O cara lá de cima vai te dando suporte para você aguentar o grande presente que ele vai te dar. E isso precisa de uma preparação, né? E quando a gente sai daquele problema, a gente vê o tão quanto ele foi curto, né? Então, às vezes é um ano, mas um ano que você diz, cara, eu já aprendi, passei, foi muito importante aquilo ali que aconteceu. Então, foi uma semana sem dormir, alguns meses, eu acho que pensando, tentando encontrar qual era seu modelo de negócio, e é exatamente isso que a gente tem que falar. As coisas não acontecem da noite para o dia. E às vezes você começa com um projeto, e eu acredito que o seu projeto que você tem hoje não era igual quando você começou lá. Você vai moldando, então dar tempo ao tempo e vai se profissionalizando. Não espero você ficar perfeito para fazer as coisas acontecerem. Eu acho que isso é um grande lance que a gente pode falar para esses grandes empresários e profissionais da área de saúde que estão assistindo a gente, não é verdade? Sem dúvida, sem dúvida. Eu digo que assim, também é clichê, mas eu adoro essas coisas, que o feito é melhor do que o perfeito. Perfeito. Muitas pessoas, elas acabam se tornando invisíveis porque, eu quero comprar a câmera melhor. É porque eu quero contratar um melhor profissional para cuidar de mim. Porque eu quero ter uma mega estrutura de podcast. Eu quero ter isso, quero ter aquilo outro. E acaba deixando de lado um sonho, né? E uma virada, né, de chave, né? E aí os outros profissionais vão ocupando aquele espaço que ele vai deixando. Então eu digo assim, gente, o feito é melhor do que o perfeito. Às vezes eu tenho um cliente que diz assim, não, Mônica, mas eu quero fazer desse jeito, desse... Calma, vamos fazer? Vamos testar? Vamos fazer um MVP? Vamos fazer um teste? Se der certo, vamos fazer um piloto. Se der certo, aí você faz melhor. Mas tem que fazer. Porque assim, se teu nome não está em evidência, aproveita justamente esse espaço para poder pivotar, para poder fazer projetos, fazer experiências. Isso faz toda a diferença. Fazer um teste. É igual a história de vídeo, né? Eu digo sempre assim, Mônica, às vezes eu gravo 20 vídeos para tirar um. Não faz isso. Grava 3 vídeos. 3 vídeos no máximo, escolhe o melhor. Pronto, é isso. Não precisa você querer fazer o perfeito. Quando você faz o perfeito, você procrastina e você perde tempo, né? Então, assim, na minha vida, principalmente profissional, mais profissional, pessoal, enfim, eu sempre fui muito da ação, né? Eu penso, né? A minha terapeuta que diz assim, Mônica, você não como é que se diz, inconstante. Você pensa, eu penso, observo, mas se aquilo está incomodando, eu já tenho que mudar, porque assim, a vida é muito rápida, né? As decisões precisam ser muito rápidas e não dá para você investir tempo naquilo que não te faz sentido, que não te faz bem, né? Então, assim, a gente sabe que felicidade não é algo constante, mas é algo que precisa acontecer nas nossas vidas. E eu digo que quando a gente tem êxito na nossa carreira, êxito nas nossas decisões, sem dúvida as dores, as noites mal dormidas, né? Ano passado, eu acabei não aparecendo em lugar nenhum, acabei só quietinha, né, resolvendo minhas coisas da empresa, porque eu precisava também resolver algumas coisas pessoais minhas. E eu disse, chega, esse ano eu vou aparecer porque é isso que eu sei fazer bem, e é isso que eu acabo atraindo negócios, enfim, atraindo pessoas boas, queridas, e o universo está conspirando, e desde janeiro vai ver que não para de evento e de ação. Eu digo o seguinte, o visto, resumindo isso que você dá na minha cabeça aqui, o visto vence o mais inteligente, desde que o mais inteligente se torne visto. Perfeito, falou tudo, resumiu tudo. Se exiba com qualidade, se exiba com valor, mas se exiba. Não deixe que as pessoas apareçam mais do que você, também é outro ponto. Não é concorrência, é apenas espaço que você merece. Exatamente. Para a gente finalizar nos próximos 2 minutos, quero que você responda, eu vou te falar uma frase e você responde só uma palavra para contextualizar. Vai. Uma decisão que mudou sua vida? Não. Um modo que você teve que vencer, um medo que você teve que vencer? Ousadia. Uma coisa que você perdeu para chegar onde você chegou? Pessoas. Um conselho que você daria para quem está começando? Faça valer. Faça valer. Faça valer. Essa vida é muito curta e a gente está aqui para deixá-la de uma forma leve. Não leve sua vida para uma estrada onde torne tudo muito pesado. A vida é isso, ó. Então hoje a gente tá e amanhã a gente não tá. Quantas pessoas a gente conhece que hoje a gente tava muito bem e no outro dia já não tava? Mônica, eu digo o quê? Eu conheci a Mônica fazendo uma sessão de yoga, de meditação. Revelações. De meditação. Isso também é uma novidade para minha vida, viu? Pois é, isso também é uma novidade.
E eu digo o seguinte, não existe o lugar certo, nem a hora certa para você conhecer novas pessoas. E eu digo que a partir dali, onde você esteja de forma intencional. Se você fosse chamada para ir para um almoço, não esteja no almoço que você tirou aquele momento e todo o tempo no celular. Não esteja no supermercado achando que você deveria estar com seus filhos. Não esteja com seus filhos achando que deveria estar no trabalho. Então, viva. Vamos aprender. Eu sei que é difícil, eu sei que é um desafio, mas vamos tornar essa vida da gente um pouco mais leve. Sem dúvida. Respira, inspira e não pira. Não pira, gostei. E aí dá tudo certo. É como você bem colocou, assim, é viver cada momento, não como se fosse o último, né? Uhum. Também porque você já acaba atraindo também coisa Claro. negativa. É viver cada momento para valer a pena, né? Eu acho que é disso que a gente leva, né? As boas amizades, a gente numa meditação, olha aqui, Camila, né? Vou dar Verdade, foto. De uma meditação, a gente tá aqui conectado, eu tenho muito carinho por você, Dulce, você, assim, é uma pessoa inspiradora, Obrigada. né? Então é muito bom aqui estar nesse início aí de novas jornadas suas. Obrigada. E esse foi mais um episódio do Não É da Sua Conta, mas eu gostaria de saber. Em 30 minutos, a gente foi direto ao ponto para entender qual foi a hora da virada da Mônica, uma grande ultra mega power empresária, porque você pode ser assim, você vai ser assim. Porque toda história tem um momento que muda tudo. Obrigado, Mônica, por estar com a gente e realmente é de grande valia a gente estar aqui, esse teu conteúdo que você entregou hoje. Fique ligado no próximo episódio. No próximo episódio você vai conhecer a trajetória de uma pessoa que veio de uma família muito simples, e hoje ele é uma das vozes mais respeitadas quando falamos de futuro, quando falamos de educação e de transformação social. Ele é um líder na política, ele é um líder na formação de jovens e na construção de projetos que moldam o desenvolvimento do nosso estado. Então, não é da nossa conta, mas a gente vai querer saber para poder tirar proveito das histórias de outras pessoas. Querida, muito obrigada. Muito bom, muito bom. Obrigada pela oportunidade e aí continuo à disposição de vocês para falar sobre comunicação, mas muito mais além do que comunicação, de acreditar em vocês mesmos. Por isso que eu fui estudar um pouco dessa questão, né, do ser humano para poder fazer acontecer. Quando a gente acredita, quando a gente mostra o brilho no olhar, não tem jeito, todo mundo quer, todo mundo vai querer estar aí ao seu lado. E é isso, Dulce, obrigada.